Eu vou colocar então mais uma questão do Joaquim via mail, que pensa o Bloco de Esquerda sobre esta problemática da integração das pessoas com deficiência e que mecanismos pensa ser necessários para combater a discriminação destas pessoas nas atuais sociedades tão competitivas. Quem é que quer pegar nesta questão? Eu só quero deixar uma nota. Esse é um dos domínios onde claramente, há muitos, infelizmente, mas esse é um dos domínios onde claramente houve alguma mudança em termos de quadros legais nos últimos anos. Uma mudança no sentido de uma maior integração e de uma maior abertura, mas que essa mudança não tem sido efetivamente acompanhada em termos de práticas sociais, nem em termos de intervenção no espaço público, na organização do trabalho dentro das empresas e de outras organizações, e portanto é absolutamente fundamental. Esse é um dos combates, parece-me a mim, onde e não quero dizer com isto que toda a regulamentação e toda a legislação que tem sido produzida nesse sentido está bem feita, ou que é a melhor do mundo, ou dos mundos possíveis, não é isso que quer dizer, mas em alguns campos efetivamente tem havido essa alteração e, portanto, cabe-nos, no mínimo, no patamar mínimo, lutar para que essa discrepância entre os quadros legais e as práticas sociais que ainda persistem seja cada vez mais diminuta e que se quebre esse hiato, porque tem havido efetivamente alguma mudança. Há áreas em que é preciso intervenção específica que não tem havido, mas isso já entramos em questões muito particulares. Aproveitar a questão, tem a ver também com a Europa e, como neste caso, com a saúde. Pergunta-nos a Adriana Lopera, via mail, como analisam a privatização dos serviços de saúde na Europa? Como evitar que a globalização capitalista faça da saúde pública uma questão de misericórdia só para os mais pobres? Esse é um problema muito concreto, efetivamente, e aí está um domínio, precisamente, como referi há pouco, além do domínio do trabalho e dos direitos sociais, a saúde, que também está incluída como um dos direitos fundamentais, obviamente, dos cidadãos e das cidadãs na Europa. É um domínio onde pode haver uma intervenção, e deve haver uma intervenção integrada nos Estados europeus, que haja coragem para definir patamares mínimos, por exemplo, de criação de serviços nacionais de saúde e de regras de cooperação. Efetivamente, o que nós temos assistido é ao desmantelamento dos serviços nacionais de saúde um pouco por toda a Europa e à privatização dos serviços e à transformação dos serviços nacionais de saúde em serviços para pessoas que não poderão ter acesso a serviços privados. Obviamente nós não acreditamos nisso, portanto acho que não vale a pena muito estar aqui a reforçar qual é a proposta do Bloco de Esquerda a esse nível, porque é pela defesa absolutamente intransigente do Serviço Nacional de Saúde, dos direitos, dos cuidados de saúde para todos os cidadãos e todas as cidadãs e não num modelo de minimização. Acho que aí, em termos europeus, pode haver alguma integração e pode haver alguma articulação de salvaguarda disso, e isso estende-se, por exemplo, também a áreas como a política do medicamento, ou áreas como a investigação científica em certos domínios. Por exemplo, estava a recordar-me que houve uma área onde a Europa efetivamente conseguiu pôr em prática um conjunto de políticas e de intervenções na área da investigação e na área da intervenção que não poderia fazer isoladamente cada um dos seus Estados únicos. Não é o caso dos sistemas nacionais de saúde ou dos serviços públicos de saúde, que devem ser garantidos dentro dos Estados, mas também com uma salvaguarda e com uma integração e com o entendimento global dos diferentes Estados. Deixa-me só referir muito rapidamente. O exemplo que eu estava a dar é o exemplo das doenças raras, por exemplo, em que temos conjuntos, que temos milhares de doenças raras diferentes, cada uma destas doenças afeta um número muito limitado e muito reduzido de pessoas, mas não é por isso que deixa de ser menos importante e que deixa de ter necessidade de ter cuidados específicos, direcionados e próprios e medicação apropriada e não apenas paliativos. E a União Europeia conseguiu criar não só uma rede de investigação que articulou investigadores de várias áreas e com financiamento público para poder dar resposta àquilo que o mercado jamais dará resposta, obviamente porque as doenças raras, como o nome indica, não têm mercado suficiente para a venda dos medicamentos, nem para a produção de investigação, não são domínios de interesse
porque não são domínios que entrem numa lógica de competição dentro do modelo neoliberal que temos instituído. E aí houve uma política integrada efetiva e que deu origem, desde já, à produção de algumas dezenas de medicamentos raros, medicamentos órfãos para tratar diretamente estas pessoas. Sim, senhor. Sandro, há aqui outra questão, se calhar dirigia-te a questão do Pedro Godinho, que pergunta via Twitter quais são as intenções do Bloco, neste caso, qual é a tua opinião sobre o assunto, para o combate à corrupção, e a pergunta também na ajuda à mudança de mentalidades, mas penso que essa questão é um bocadinho mais complicada de analisar, mas combate à corrupção, como é que ele pode ser feito? Pois, eu falo por mim, portanto, não é? E ao nível da corrupção, há vários níveis, portanto, aquela corrupção que é a entrada no dinheiro em decisões onde o dinheiro faz mal, porque vai perturbar aquilo que seria, vamos utilizar a palavra, uma escolha mais objetiva, ou pelo menos mais transparente, e outras coisas que são instituições que, desculpa, alimentam a corrupção, do ponto de vista global. Estamos a falar aqui de globalidades, não é? E eu retorno até, o Bloco tem falado bastante nisso, eu creio que é importante falar nisso, que são os offshores, os paraísos fiscais, muito associados à lavagem de dinheiro, ao tráfico de armas e à especulação gratuita sem objetivos de criação de valor. Os offshores são cascas de banana espalhadas pelo mundo para o cidadão e para a cidadã global. Desaparece ali dinheiro. E se o dinheiro desaparece ali pela calada, e tem que ser pela calada, não temos que assumir que necessariamente as motivações são transparentes, são positivas, não é? Eu creio que há uma grande margem para nós, que estamos aqui na Europa, contribuirmos para isto, porque aquilo que sabemos é que 2/3 dos offshores, 2/3 da realidade, não está nos trópicos, não está nas Bahamas, está cá. E dados insuspeitos de fontes como o Economist, que é aquela revista de economia que tem uma audiência global, sobretudo para as elites, mas para toda a gente, é uma revista de qualidade, com uma atitude ideológica muito marcada, mas de qualidade, se nós sabermos interpretar, é que 2 países apenas, e isto está subestimado, como a Suíça ou a Inglaterra, contribuem com 50% da realidade, só estes dois. Portanto, ter uma atitude menos timorata, como aquela que está a passar agora, é uma atitude timorata. Quando nós vemos os ministros das Finanças reunidos em Inglaterra e quando não têm nada para dizer sobre isto, a não ser vamos pedir a alguém que faça uma lista de medidas para resolvermos esta coisa, vamos pensar nisto, vamos decidir que vamos decidir, ou vamos decidir que vamos pedir a alguém para decidir, alguma instância internacional. Quando ali estavam 80% da economia, do PIB da economia global, enquanto cá na Europa nós temos responsabilidade por pelo menos, por assim dizer, isto não é bem assim, mas pelo menos 2/3 da instabilidade mundial no mercado financeiro e por muita patifaria, até de crime grave, que está por cá. Portanto, não pode haver desculpa para não combater a corrupção. Não pode haver. E nós temos de ser muito claros, todos os cidadãs, muito claros em relação a isto. E eu creio que movimentações vindas da base para tentar identificar esses offshores e colocar o offshore entre as primeiras 5 prioridades para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque os negócios estrangeiros não é apenas alta política, pensar sobre a estabilização de zonas turbulentas do ponto de vista de conflito no mundo. Não. Isto é política muito importante. Porque muitas vezes mete baixa finança. A corrupção tem muito a ver com isto também.